As 7 ricas bênçãos de Deus é o que nós vamos estudar hoje com a palavra de Deus. Eu sou o pastor Alain Bordignon, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, Navegando nas Sagradas Escrituras. Que você possa ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho a certeza, meus irmãos, que nós vamos navegar nos textos bíblicos da palavra de Deus e nós vamos aprender com esse tema, um tema muito abençoador e de muito ensinamento para as nossas vidas, tá bom? Então eu só peço a você uma coisa, que você possa se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque toda vez que aqui for postado um vídeo novo no canal no YouTube, você vai receber a notificação em sua casa dos nossos novos vídeos do nosso canal Navegando nas Sagradas Escrituras, tá bom? Então agora eu gostaria de começar com vocês falando sobre quais são as 7 ricas bênçãos da presença de Deus. É claro, querido irmão, é claro, minha irmã, meu amigo inscrito nesse canal, é claro que nós não vamos exaurir todas as lições possíveis relacionadas às 7 ricas. Aqui nós estamos falando somente das 7 ricas bênçãos de Deus, mas existe inúmeras bênçãos de Deus para o seu povo e existe inúmeras bênçãos de Deus para a sua igreja. Então nós vamos aqui se ater em algumas lições preciosas para o meu e o seu coração. E você gostaria de saber quais são essas lições? Olha, pastor, eu gostaria de saber. Então você fique atento, pegue uma caneta, um lápis, um caderno, sempre quando vocês vierem para este canal, ouvir os estudos bíblicos da palavra de Deus, aqui que você possa ter uma caneta, um papel, ou quem sabe voltar aqui e ver os vídeos novamente, anotando e estudando na sua casa, tá bom? Porque aqui nós temos o compromisso com a palavra de Deus, tá certo? Então nós vamos falar hoje então, e o texto base para a nossa leitura, o texto áureo que nós faremos a leitura está no Salmos, no livro dos Salmos, capítulo 16 e o verso 11, se é que Salmo tem capítulos, né? Talvez aí mais para frente eu trago aqui para vocês um estudo falando um pouco sobre os Salmos, não é? Salmos não tem capítulos, Salmos ele é ali completo, ele é canções, não é? Mas foi colocado capítulos aí, versículos para o fácil entendimento e uma maneira didática ali de você procurar, tá certo? Então Salmos 16 e o verso de número 11 diz assim: como vocês sabem, de um lado eu coloco o texto da João Ferreira de Almeida e do outro lado eu coloco o Novo Testamento na linguagem de hoje, para você ter uma compreensão melhor. E todas as vezes que eu usar um texto do Novo Testamento linguagem de hoje, como o João Ferreira de Almeida, vai ter a tradução embaixo. Também estou programando para trazer vídeos falando também sobre as traduções da Bíblia, para a gente entender um pouco sobre isso, tá bom? Então diz assim o Salmo 16:11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Agora do outro lado, no Novo Testamento linguagem de hoje, tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. É somente nos caminhos do Senhor que encontramos essa felicidade. É só na presença do nosso Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz amém, meu querido irmão? Então, o que nós vamos aprender aqui? Hoje, nessa introdução, eu gostaria de falar, ou nós vamos falar um pouco hoje, sobre pelo menos 7 lições que
que eu vou discorrer com vocês aqui. Eu vou passar essas lições para você ver agora na introdução, mas não saia do vídeo, fique até o final, porque eu vou falar mais sobre cada tópico desse, para você ter um conhecimento aí e quem sabe a fazer as suas anotações e ter um conhecimento mais da palavra de Deus. Então eu vou falar primeiro sobre a maravilhosa promessa da sua presença, da presença de Deus. Eu vou falar em segundo lugar, nós vamos falar sobre a força da presença de Deus, não é? Qual é a força que o Senhor dá para aqueles que o buscam, o precioso resultado da presença de Deus, qual é o precioso resultado da presença de Deus, tudo isso dentro da palavra de Deus, dentro de um contexto, não pegando o texto isoladamente, mas dentro do contexto, tá bom? Para explicar essas bênçãos de Deus, as 7 maravilhosas bênçãos de Deus para a sua vida, tá? A alegria da presença de Deus, o rico consolo da presença divina, o descanso em sua presença e, em sétimo lugar, nós estaremos falando a glória da sua presença. Eu gostaria de iniciar com vocês, então, falando um pouco sobre a maravilhosa promessa da sua presença. Qual é a maravilhosa promessa de Deus que Ele estaria e que Ele está com o seu povo que o busca e que o adora? Como eu disse, eu poderia citar inúmeros textos bíblicos aqui, mas esse vídeo teria pelo menos 2 horas de vídeo para vocês. E eu vou resumir em 30, 40 minutos todas essas lições, mas trazendo texto bíblico e o seu contexto para você entender as lições. Então, sobre qual é a maravilhosa promessa que Deus dá para você, minha irmã? Que Deus dá para você, meu irmão, moça, jovem, rapaz, você que está me vendo aí agora, é você mesmo. Qual é a promessa que Deus dá da sua presença? Note que Mateus capítulo 28, verso 20, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. O que é? Guardar o quê? Guardar os ensinamentos, guardar os mandamentos, guardar a palavra de Deus, guardar tudo aquilo que Jesus, quando passou por essa terra, ensinou o povo, é o que eles deveriam, e aqui Jesus falando para os discípulos, e obviamente hoje falando para todos nós, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E aí aqui está grifado, que agora eu aprendi a colocar aqui o grifo para você entender e ficar mais didático para aqueles que estão aqui nos assistindo no canal. Então diz assim: eis que estou com vocês, com você, todos os dias até o fim dos tempos. Qual que é, meu querido irmão, o contexto que Jesus fala aqui, esse versículo? Porque lembra daquilo que eu falo para vocês? A gente não pode fazer um estudo, a gente não pode pegar um texto sem saber o que fala o contexto e se o contexto está dentro daquela temática, dentro daquele assunto que nós estamos abordando. Então aqui, Jesus, o capítulo 28 da palavra de Deus começa com a ressurreição de Jesus e o seu aparecimento para as mulheres. Então Jesus aparece para as mulheres no sábado, aí diz lá que ele está aqui e ressuscitou como tinha dito, vê de onde ele jazia. As mulheres vão e constatam ali aquela maravilhosa a ressurreição de Jesus, que ele não estava no sepulcro mais. Continuando aqui nos versos 11 em diante, os judeus subornam os guardas, que diz aqui, e também aqui dos versos 16 em diante, mais o 16, o Jesus ele aparece aos discípulos na Galileia, tá bom? E aqui no verso 18,
Jesus fala sobre a grande comissão, ou seja, Jesus ele apareceu por diversas vezes depois da sua ressurreição, ainda ensinando os seus discípulos e falando dando alguns ensinamentos. E aqui no verso 18 nós lemos o verso de número 20. Então, no verso de número 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora, verso 19, lembre-se que nós estamos lendo o contexto anterior desse verso que acabamos de ler. E o anterior diz sobre a ressurreição. Jesus aparece, fala com os discípulos, ensina os discípulos, e agora Jesus, falando sobre a grande comissão aos discípulos, ele diz assim: olha, eu digo para vocês, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, ide e levai a palavra, a mensagem, para que outros sejam salvos, sejam transformados e virem meus talmudins. Não é que naquela época talmudins eram os discípulos que aprendiam com o seu mestre, né, os ensinamentos. Então, as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, verso 20, ensinando a guardar todas as coisas que tenho vos ordenado a vocês. E eis, aqui está a maravilhosa promessa de Deus para minha vida e para a sua vida. É que Jesus, é que a presença dele estará com você até ao fim dos tempos, até o céu se abrir, Jesus voltar e buscar a sua igreja. Essa é a promessa maravilhosa de Jesus. Estou contigo todos os dias. Essa presença maravilhosa é algo sobrenatural, é algo maravilhoso ter essa presença de Jesus sobre a nossa vida. Por isso, eu já gostaria de aplicar já essa lição. Inúmeras lições brotam somente desse verso e desse contexto para a sua vida, mas eu gostaria de falar algo para você. Meu querido irmão, a presença, Jesus prometeu, Jesus fez uma promessa, que ele estaria com a sua igreja até a consumação dos séculos, mas a igreja deveria ir, formar discípulos, pregar arrependimento, e aqueles que for salvos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a presença de Jesus estaria com a sua igreja. Jesus, a presença de Jesus está com você. Talvez eu estou falando para pessoas e vou falar com pessoas que estão se sentindo assim, a pessoa mais abandonada de todo mundo. As pessoas não me olham, as pessoas não me notam, as pessoas não me vê, não me compreendem, mas Jesus, ele fez uma promessa que ele estaria com a sua igreja, ele estaria com o seu povo, ele está com você até a consumação dos séculos. A presença de Jesus, ela está com você, ela está com você, ela está com você, meu querido irmão. Então, ainda que um pai, ou mãe, ou parente, ou alguém te abandone, a presença de Jesus sempre vai estar ali, ele falando: eu estou contigo, eu estou com você, eu estou com você, eu estou próximo de você. Glória a Deus, aleluias, não é, meu irmão? Segunda lição, qual que é a força da presença de Deus em nossa vida? Qual que é a força da presença de Deus em nossa vida? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 17. Anota aí, meu irmão. 2 Timóteo 4, 17. Mas o Senhor esteve ao meu lado. Apóstolo, olha só o que ele diz pro Timóteo em sua carta, uma carta pastoral. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim
a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e que fui liberto da boca do leão, meu querido irmão, da boca do leão. Vamos analisar um pouco aqui esse contexto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 17. Qual que é o contexto do capítulo 4 e o verso de número 17? Nós vamos ver aqui. Ele fala: medita essas coisas nela, se diligente, para que o teu progresso e todo seja manifesto. Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Deixa eu ver, eu estou em 1 Timóteo aqui, meu irmão. É 2 Timóteo, né? Estou em 1 Timóteo e não dá, né? 2 Timóteo, olha só, capítulo 4 e o verso 17. Mas o Senhor me revestiu. Mas antes disso, no verso 16, ele diz assim: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. E aí o verso 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me fará salvo para os reinos celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que Paulo está querendo dizer aqui? Quando ele foi preso, que Paulo aqui está próximo de ter a sua cabeça arrancada, de combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, que ele está próximo de sua morte, Paulo diz assim: olha, quando eu fui preso, eu não tive defesa nenhuma, ninguém foi para me defender, ao contrário, todos me abandonaram. Todos saíram de perto de mim, todos foram para longe de mim, todos, olha, se distanciaram de mim. Mas quando ele olha para Deus, meu querido irmão, quando ele vai para a presença de Deus em oração, quando ele vai buscar a presença de Deus, a presença de Deus envolve a vida do apóstolo Paulo e ele escreve para Timóteo: mas o Senhor esteve ao meu lado, por mais que muitos me abandonaram no momento que eu mais precisei, por mais que ninguém veio me defender quando eu fui preso, por mais que eu senti a dor do abandono no meu peito e no meu coração, mas eu glorifico a Deus porque Ele não me abandona, a presença dEle esteve ao meu lado, me revestindo de força. Oh, glória a Deus! Já era para você ter dado glória a Deus na tua casa, minha irmã, só com esse estudo, não é? Então, Ele me revestiu de forças, e quando Ele me reveste de forças, Ele para que através de mim, quando ele reveste o apóstolo Paulo de força, ele traz aquela força, aquele vigor e leva Paulo a transmitir mais ainda a palavra para que essa palavra se cumpra, para que os gentios ouvissem, escutassem essa pregação e fossem libertos, e fossem transformados e saíssem daquela boca do leão. Então, ainda que as pessoas abandonaram o apóstolo Paulo, ainda que ele estava preso, caminhando para a morte, sendo julgado ali por levar a palavra, por, em nome de Cristo, libertar cativos, orar por pessoas possessas e ali as pessoas serem libertas, serem transformadas ali. Então, agora Paulo está preso, ele se sente abandonado pelas pessoas, mas quando ele olha para o céu, ele vê que a presença de Jesus está ali bem pertinho dele, e ele não precisa temer. Ao contrário, a presença maravilhosa de Jesus próximo de você, próximo de mim, como foi próximo do apóstolo Paulo, te motiva mais ainda a você levar Jesus para outras pessoas, a você levar o evangelho genuíno
ensino às outras pessoas, a você levar o evangelho da graça salvadora de Jesus Cristo, que veio para libertar, que veio para transformar, que veio para levar o pecador que está indo para um caminho de destruição, voltar para o caminho da graça e do amor incondicional de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão. Então, ainda que todos te abandonem, ainda que muitos não estejam perto de você e você tem falado, ai como é bom ter alguém perto de mim, ai como eu queria ter alguém perto de mim, o Senhor hoje através desse estudo fala para mim e fala para você, a minha presença te basta. A minha presença basta para você. Eu estando do teu lado, eu vou te fortalecer para você continuar mais firme ainda do que você está. Ô, meus irmãos, meus queridos amigos, se hoje eu estou aqui, eu não caí de paraquedas no Evangelho, eu estou desde os meus 15 anos de idade aprendendo com a palavra de Deus, aprendendo com a palavra do Senhor, um eterno aprendiz, pregando, hoje pastor, e se eu estou firme hoje, todo esse tempo na presença de Deus, não é porque eu sou melhor que ninguém, não é porque eu tenho as carências, eu tenho as dificuldades que todos os senhores e senhoras têm, mas a diferença é que eu sei que quando eu estou sozinho, existe um meigo nazareno que está do meu lado, batendo nas minhas costas e dizendo, continua, rapaz. Continua firme, e isso me motiva a levar palavras aqui no YouTube, a levar palavras nas igrejas, a ministrar, a falar de Jesus para o povo. Então é essa força que eu recebo e que me reveste, é a mesma coisa. Paulo está dizendo, olha, eu fui revestido quando todos me abandonaram. Então, a força da presença de Deus. O que nós falamos anteriormente? A maravilhosa promessa da presença de Jesus. E agora, não somente a presença de Jesus aqui próximo de você, perto de você nos momentos mais difíceis da sua vida, não é? Tem pessoas que pensam assim, meu Deus, eu estou passando sozinho, parece que Deus não me vê, parece que eu fui abandonado, eu estou abandonado. Que não, meu querido irmão. Não, Jesus está bem do teu lado aí, querido. Jesus está bem próximo de você. E essa presença de Jesus, ela vai trazer força, e essa força vai te revestir a você pregar o evangelho, a você anunciar o evangelho, a você pregar Jesus para outras pessoas, a você levar a palavra do Senhor para outras pessoas, para que outras pessoas sejam libertas, sejam cativas. Então, note que a presença de Jesus não vem para fazer um bem somente para você ali, para você pegar aquele bem e ficar para você, ou um bem é muito maior do que um bem material que você está pedindo. É muito maior do que um bem material que você está esperando. Mas quando a presença de Jesus estando perto de você, realizando coisas grandes que realizou na tua vida e que fez na tua vida, que quando você olha para trás você fala, meu Deus, se não fosse a presença de Jesus, é essa transformação, é essa paz, é essa alegria que Jesus quer que você leve para outras pessoas também. Que você ministre para outras pessoas também essa paz, essa alegria, tá bom? E quando você receber essa força, e essa força ela tem que te motivar a buscar outros. Essa força tem que te motivar a ir e ganhar almas para Cristo. Essa força tem que te motivar a pregar muito mais que você pregava. Essa força tem que te motivar a estudar muito mais do que você estudava. Essa força tem que te mudar por dentro, tem que fazer com que você seja melhor a cada dia. Seja a cada dia você é uma pessoa melhor, transformada. Tá bom? Então essa força vai fazer com que você seja uma pessoa diferente, tá certo?
Terceiro lugar, o precioso resultado da sua presença. Qual é o resultado, então, da presença de Jesus? O resultado da presença de Jesus, aqui eu peguei no Novo Testamento, linguagem de hoje, Isaías 41:10. Isaías 41:10. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou, vamos lá, repete aí. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Qual que é o resultado dessa força, dessa presença maravilhosa de Jesus? Anote aí. Primeiro, é para você não ficar com medo diante dos obstáculos. É você não ficar com medo diante das dificuldades. É você não temer o que te assombra. Talvez tem pessoas que não conseguem viver e vivem uma vida oprimida. Toda vez que você conversa, não estou passando isso, aquilo outro. Parece que não tem nada para contar de bom que Jesus fez em sua vida. Mas Jesus, ele fala: não fique com medo. A minha presença, o resultado da minha presença na tua vida vai te trazer força. Te trazendo força, o resultado da minha presença, ela diz para você qual que é o resultado. Não tenha medo. Porque, olha só, não tenha medo. Eu estou com você. Não tenha medo. Eu estou contigo. E essa palavra não tenha medo e não temas, em algumas versões, pelo menos na Bíblia tem mais de 365 ocasiões que essa palavra foi usada dentro da Bíblia. São mais de um texto falando não tema por dia para você e para mim. Então não temas porque eu estou contigo. Não fica apavorado, pois eu sou o teu Deus. No momento de pavor, eu vou estar ali. Eu lhes dou forças, eu ajudo, eu protejo com a minha forte mão. Você está protegido pelas mãos de Deus. Satanás não pode tocar em você sem a permissão de Deus. O inimigo não pode tocar sobre a sua vida sem a permissão do nosso Deus. Ele está próximo de você, lhe protegendo de todo mal, lhe guardando de todo mal, para que isso não o atinja. Talvez você não entende, mas o simples fato de você ter acordado hoje e não ter morrido é porque o Senhor está com você. O simples a gente não entende o mecanismo que há dentro do nosso cérebro e corpo que faz quando deitamos e dormimos, que basta eu não sou técnico aí para psicologia, mas tem pessoas que e pode falar melhor, mas eu vou falar da minha forma aqui para você entender e ficar didático para você. Mas um milésimo de choquinho diferente do que dá aqui dentro é o suficiente para você não levantar. Então, se você levantou, é o Eterno te dando mais um dia, te falando para você: eu estou aqui com você, eu estou com você, eu estou com você, eu te ajudo. Queridos, não deturpe a minha palavra dizendo, e falo isso, não estou querendo dizer que aqueles que morreram não foi porque o Senhor guardou, foi sim. Estão na glória, estão com Deus, tá certo? Aqueles que morreram sem salvação ou sem a presença de Cristo, nos pecados, lamento em dizer, não tem como dizer outra coisa senão que não está na presença de Deus. Então, que saiba disso. Eu estou querendo que você entenda sobre isso, sobre força, sobre ajuda, sobre proteção de Deus e sobre a maravilhosa presença de Deus e que fez com que você hoje levantasse, tá bom? Quarto lugar,
A alegria da presença de Deus. Novo Testamento, linguagem de hoje, diz assim, Salmo 16:11 é o que lemos. A alegria da presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, alegria, meu irmão. O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 16:11, tu me mostras o caminho que leva à vida. O caminho que leva à vida a gente só encontra em Deus, em Cristo. O único caminho, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, meu irmão. A única maneira de você ter uma alegria que preenche esse vazio existencial dentro do teu coração, porque todo ser humano existe um vazio existencial dentro dele que só vai ser preenchido por Deus ou pelo diabo. Existem pessoas que são escravas por Satanás porque preencheram seu coração por coisas malignas, coisas do mal. Por contrapartida, existem aqueles que encheram seu coração da alegria do Senhor, da sua presença, alegria da salvação, alegria de estar na presença do Senhor, alegria de estar trilhando os caminhos que levam para a vida, os caminhos que levam ao pasto verdejante, ao caminho que leva ao céu, à presença de Deus. E não existe, meu querido irmão. O salmista aí disse há muitos, milhares e milhares de anos, ele disse, a tua presença me enche de alegria. É só da presença de Jesus que nós encontramos a melhor felicidade que existe no mundo. É só na presença do Senhor que nós encontramos alegria de viver. Não tem como explicar esse amor, não tem como explicar essa alegria que há dentro do meu coração, mas o que eu posso falar é que é a melhor que existe no planeta. É a melhor coisa que existe, é você deitar no travesseiro e você, todos os dias, você lembrar o quanto Jesus fez por você, morreu na cruz pela sua vida, transformou, libertou você, fez coisas novas na sua vida, e essa alegria de todos os dias não é um peso para mim eu estar na igreja, não é um peso para mim eu pregar, não é um peso para mim eu ensinar, não é um peso para mim eu estar nos cultos, não é um peso para mim eu estar nas escolas bíblicas dominical, não, mas eu faço isso com alegria. É a alegria que o Senhor me proporcionou quando me salvou, quando me transformou e morreu na cruz pela minha vida. É essa alegria que hoje eu recebo, é essa paz que você recebe também de estar na presença do Senhor. E se você não está somente acompanhando, sinta essa presença de Jesus. No momento em que acabar esse estudo bíblico, você faça uma oração, dobre o seu joelho ou procure uma igreja próxima de você, dobre o seu joelho, clame a Deus e peça perdão pelos seus pecados. Aceite Ele como Salvador e você vai ver uma vida de mudanças, algo maravilhoso, uma alegria, uma paz incondicional. Por isso que eu sempre falo, se você está na igreja, está na presença do Senhor e não tem paz e não tem alegria, você tem que rever a sua vida. Você tem que rever a sua maneira de viver diante da presença do Senhor, porque na tua presença, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade. Não é uma felicidade assim passageira. O mundo te dá felicidade passageira. O mundo te dá ali coisas passageiras que depois te levam para a destruição, para a morte. Coisas passageiras. Existem pessoas que hoje nas baladas estão rindo, que hoje nas baladas estão dançando, estão festejando, mas quando dentro do recôndito do seu quarto, dentro do seu quarto, choram, lamentam, e existe um que entram em depressão, existem pessoas que ficam com aflição, com angústia, e essa pessoa não tem como explicar, você pergunta para ela, não, eu não sei explicar algo, é felicidade passageira, é felicidade que o mundo dá, mas a felicidade que o Senhor dá, ela é duradoura,
ela dura para sempre, para sempre dura essa alegria. Em quinto lugar, o rico consolo da presença divina. Oh, maravilha! Qual que é o rico consolo da presença divina? Ainda que eu andasse pelo vale, grife aí, vale, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É mais ou menos dessa forma que eu faço as anotações da minha Bíblia, tá certo? É mais ou menos dessa forma que eu faço as anotações da minha Bíblia e depois eu vou procurar o seu contexto histórico, cultural, teológico, referente a esse texto, referente a alguns temas principais ali que eu vou estudar. Não temerei mal nenhum. Por que o salmista não teme mal nenhum? Porque ele sabe que o Senhor está com ele. Ele não teme, porque ele sabe que a presença maravilhosa do Senhor está com ele. Então, quando você entende que o Senhor está com você, o Senhor está te dando força, existe uma alegria grande de estar na presença de Deus, incondicional, assim, uma alegria assim, transcendente, uma alegria que dura para sempre, não é uma alegria passageira, não é uma alegria passageira, mas uma alegria duradoura. Aí você entende que as riquezas que há nesse consolo da presença divina é que, mesmo eu passando pelo vale da sombra da morte, mesmo eu passando por mal, eu não vou temer, porque tu estás comigo, o Senhor está com você. No momento em que muitos não estão perto para ver o turbilhão, a dificuldade, aquilo que você está enfrentando, o Senhor está com você, Ele está passando do seu lado, tá bom? Ele está ali do seu lado vendo aquilo que você está enfrentando. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse é o consolo que nós temos da presença maravilhosa de Jesus. Em sexto lugar, o descanso em sua presença. Há descanso na presença do Senhor. Olha o verso, o Êxodo 33:14. Olha o que diz Êxodo 33:14. Diz assim: Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Vamos lá? Êxodo 33. Êxodo 33. Todos os senhores e senhoras sabem que Êxodo faz parte do Pentateuco, tá bom? Penta, 5 livros. Pentateucos, livros, 5 livros da Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros ditos e ali que são a autoria de Moisés, tá bom? De Moisés. Êxodo, capítulo de número 33. Vamos lá. E o verso de número 14. 33:14. Vamos lá. Moisés roga a Deus a sua presença. Diz Moisés, Senhor, verso 12, tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, verso 13, né? Verso 13. Agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos e ao teu povo? E não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, e eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Olha o verso 15, que interessante, meu irmão. Verso 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então, há descanso na presença de Deus. Há descanso na presença de Deus, porque o Senhor prometeu
que iria com Moisés, ó, verso de número 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O Senhor promete, faz uma promessa, que a presença dele iria com Moisés e com o seu povo para conquistar, certo? Para conquistar. O objetivo é a Canaã, é conquistar. No mundo vai ter, no percorrer desse caminho vai ter inúmeras intempéries, mas eles iriam chegar lá porque a presença do Senhor é um consolo para eles, é um descanso para eles, que eles deveriam descansar na presença do Senhor, porque o Senhor iria com eles. E aí Moisés diz assim: Senhor, realmente, ó, que o Senhor vá com a gente, porque se o Senhor não for, não nos mande. O próprio Moisés entendia que sem a presença de Deus não tem como viver, não tem como continuar, não tem como ir, não tem como vencer. Sem a presença de Deus, sem esse consolo maravilhoso que há na presença do Senhor. Não tem como, não, de maneira nenhuma, não tem como. Se lembra quando o povo foi batalhar? Eu não me lembro agora, eu não me recordo muito bem se é contra os filisteus, mas se for contra outro povo, depois eu coloco aqui nos comentários, tá? Mas eu acho que é os filisteus. Quando eles foram batalhar contra um outro povo, e aí a arca da aliança foi tomada? A arca da aliança, da presença do Senhor foi tomada? Porque eles foram, mas eles não sabiam que já estavam fora da presença de Deus, que Deus não estava com eles, não é? Então, meu querido irmão, a presença do Senhor é descanso, e Ele promete, olha, você segue, faz, realiza, anda no meu caminho, que eu sou o consolo, eu vou à frente e você vai conquistar, mas, tem sempre o mas. Você tem que estar na presença do Senhor e fazer o que Ele manda, tá bom? E aí Ele lhe dará descanso para você, tá bom? E a promessa que Ele fez para Moisés, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, tá bom? Se nós finalizamos por aí, né? Sexta bênção. A sexta bênção e a sétima bênção, que eu esqueci de colocar no slide aqui, é a glória da presença de Deus, é a glória da presença do Senhor. E qual que é essa glória da presença do Senhor? Se você abrir a sua Bíblia aí, eu não coloquei aí, mas eu devia ter colocado, tá certo? Acabei não colocando. Aí no próximo slide eu vou me atentar nisso, né? A sétima glória da presença. Aí Judas, capítulo 1, verso 24 e 25, diz assim: a glória da sua presença. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Verso 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, da glória, majestade, império, soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória. Oh, glória! A glória da presença de Jesus nos motiva, nos leva a entender que há um único Deus, um único Salvador, um único que é mediante Jesus Cristo, e Deus, a Ele glória, a Ele majestade, a Ele império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Toda honra e toda glória seja dado a Deus. Toda honra e toda glória seja dado a Deus, ao nosso Senhor. Jesus Cristo, Ele, quando nós entendemos essa presença maravilhosa de Deus, quando nós entendemos a presença maravilhosa de Jesus em nossas vidas, isso nos leva a compreender, a testemunhar Cristo, a testemunhar as grandezas de Cristo, a falar, a dizer em alta voz
não existe mediador, não existe outro Salvador que não o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu querido irmão, se você não está vendo esse vídeo e não tem Cristo como seu Salvador da sua vida, que hoje você possa voltar para os caminhos de Deus, ou se você não é, que você possa o aceitar como Salvador e ter essas bênçãos e entender essas 7, não é que nós acabamos de falar aqui, essas 7 ricas bênçãos da presença de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Então, a única maneira de você entender tudo isso, de ter tudo isso na prática, é você aceitando a Cristo como Salvador, tendo a sua vida transformada, liberta. Então você vai sentir o que todos nós sentimos, o que o salvo sente, aquele que está na presença do Senhor sente, meu irmão, tá bom? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Não esquece de dar o seu like, de aí se inscrever, tá aqui do lado, ó, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que outras pessoas, para que você possa receber os outros vídeos e também nós possamos subir no engajamento no YouTube para que outras pessoas também conheçam o nosso canal Navegando nas Sagradas Escrituras, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo estudo da Palavra de Deus. E amanhã eu vou estar postando mais uma ilustração bíblica para pregadores aqui no nosso canal no YouTube. Fica atento também que essa ilustração vai falar com você também. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço, ficam todos com Deus.